Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos e hoje eu vou falar sobre o problema dos roteiros de games, sim, aquele problema que é comum e que a gente tem que trabalhar para poder evitá-lo, certo? Se quer saber qual que é, ó, já dá aquele joinha pra mim então, cara, pra te saber, ó, curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito, clica no sininho também, faz tudo que tem que fazer, cara. Todas as redes sociais estão aqui abaixo, na descrição do vídeo, pra você ir lá e acompanhar e acessar. Vamos saber então? Bora vinheta e vambora! E pessoal, dia 8 de abril de 2019, esse ano, você está convidado aqui a ficar ligado aqui no canal e nas redes sociais do Fábrica, porque vai ter algo especial para você que quer estudar mais narrativas para games, que quer se aprofundar no assunto de narrativas de roteiro para games. Fica ligado então nas redes sociais que vai ter uma oportunidade bem bacana para vocês. O fato é, gente, que quando começou as narrativas a surgirem nos games, anteriormente a gente tinha jogos muito focados em mecânica, e basicamente a narrativa começou a surgir de maneira tímida, e que foi, claro, buscando nas fontes oriundas do passado, do que já eram trabalhadas na narrativa, né? Porque narrativa não tem nada de novo. Agora a questão de você inseri-la dentro dos games é que torna a coisa uma nova forma de contar histórias, vamos dizer assim. E aí nesse sentido, claro, as narrativas vieram mais engessadinhas, mais fechadinhas, né? E aí soluções acabaram se tornando soluções fáceis para se desenvolver narrativa dentro de games. Então simplesmente vai lá e coloca uma cinemática dentro do jogo, né? Muito comum isso, né? Ah, tem um problema aqui, pô, coloca ali uma cinemática. Ah, faz uns diálogos ali, vai colocando. Né? Você mesmo também, quando pensou em narrativa, você não pensou nisso quando fez teu jogo? Começou a fazer soluções assim simples, né? E nesse sentido que é muito mais fácil, né? Tá mais sob nosso controle, tá linear, né? Não é uma narrativa que está sendo construída ao longo das interações. Então é muito mais simples. E uma outra questão também é que chama alguém para trabalhar na área depois, não precisa de escritor, pra que isso? Alguém da equipe ali assume que escreve. E aí nem sempre ele tem as habilidades para criar um engajamento de uma história que seja interessante, seja bacana também. E aí o que acontece quando a gente começa a trabalhar muito cinemática, muito diálogo, pega uma pessoa que não é tão entendida nessa parte realmente de roteiro de jogo, de histórias, de construção de histórias antes de tudo, acaba ficando um jogo sem interação ou com baixa interação. Ou basicamente a narrativa é construída sem interação alguma, né? Aí começam os problemas das narrativas nos jogos. Hoje, o que acontece é isso, a gente começa a ter muita contação de história passiva e pouca interação propriamente. Mas qual que é o modelo de solução ideal para isso? Bem, eu vou trazer algumas soluções aqui que a gente pode trabalhar. O primeiro delas são narrativas mais emergentes. As narrativas serem mais emergentes é um caminho mais interessante. Mas daí você deve estar se perguntando, pô Fabiano, mas o que é uma narrativa mais emergente? A narrativa, temos que dividir em dois tipos, né? Vamos resumir aqui a história, né? Na verdade tem mais, mas vamos resumir em dois tipos. As narrativas que são embutidas e as narrativas que são emergentes. As narrativas embutidas são aquelas que eu sou obrigado a passar e vai ser sempre daquele jeitinho. Ela sempre vai ser daquele jeitinho, não vai mudar nada, tá? Nesse conceito aqui que eu estou trabalhando. Então quer dizer, ela vai ser sempre aquele jeitinho, vai ser sempre daquela forma, não vou ter interação com ela, eu vou assistir de forma passiva. A narrativa emergente não, é aquela narrativa que eu construo ao longo da minha interação da gameplay, certo? Pegando alguns exemplos de jogos que são bem embutidos e bem emergentes. Se eu pegar o primeiro Mario Bros, ele vai ser uma narrativa mais embutida, tá? O Mega Man, narrativa muito embutida. Agora nos jogos como The Sims, Minecraft, esses aí você tem uma narrativa emergente, porque a sua construção, as suas interações tá fazendo acontecer a história também. Então nesse sentido, esse tipo de jogo, ele tem uma narrativa mais emergente. Então você não tem ali diálogos e tal, você tem uma construção de interação muito maior tua, né? Fazendo essa construção narrativa. E a gente tem visto já que em vários exemplos que tem vários jogos começando a utilizar essa estratégia. Claro que você não vai abolir totalmente um diálogo, abolir totalmente cinemáticas, né? Mas existem formas diferentes de contar história nos jogos. E esse é o ponto. Se você pega o novo Legend of Zelda, né, o Breath of the Wild ali, o Bafo Selvagem, ele tem essa característica, né, de você construir a sua narrativa. Tem alguns gatilhos ali de eventos, né, mas ainda assim você faz a sua própria história. Basicamente, você vai para que mundo quer ir, para que lugar vai. Ele te dá uma liberdade tão grande que você constrói realmente de forma emergente a tua história, a tua narrativa. O próprio Super Mario Galaxy, se você observar no início dele, tem um pouco dessa característica também. Você está fazendo uma fase que é um tutorial e aos pouquinhos ele vai contando a história do que o Bowser está chegando para raptar ali a princesa.
E isso é legal porque ele alterna gameplay, você tá fazendo parte daquela cinemática, né? Eles poderiam muito bem pegar aquele trecho ali e botar uma cinemática só, contando o Mario chegando no correndo dos cogumelos, o Bowser levando o castelo junto com a princesa. Poderia muito bem ser uma cinemática só disso. Mas não, eles fizeram uma forma interativa de já mostrar como um tutorial da fase e já contar a história também principal. Então muito legal, é uma forma bem interessante. Outra forma interessante também que é feita no Mega Man X, né? Tem aquele momento que o Mega Man tá enfrentando o Wily, né? Eu acho que esse é o nome dele, é o Wily. E aí chega nesse momento que ele basicamente encontra o Wily. E aí ele começa a enfrentar na gameplay mesmo. Tu enfrenta o Wily dando tiro e tal. Só que daí basicamente é uma batalha que tu vai perder de qualquer jeito. O cara depois do Wily te agarra por aqui, né? E aí nisso o Zero salva o Mega Man. E aí o Mega Man fala que não tá tão forte assim. E o Zero explica pra ele que ele precisa ficar mais forte pra poder enfrentar os vilões que vêm por aí. Ou seja, eu fiz de uma forma interativa, emergente, o Mega Man sofrer nas mãos do Wily. O jogador tá sofrendo, né, na verdade, porque ele tá conduzindo o processo. E isso deu muito mais imersão pra mostrar que o Mega Man tá mais fraco, né, que o Wily realmente foi melhor ali. Sabe, eu poderia muito bem botar só uma cinemática do Mega Man lutando contra o Wily e simples, né, e pronto. Mas não, eles optaram por essa forma mais interativa, então ficou muito legal, muito interessante também. E tem outro exemplo que eu quero citar também no Batman Arkham Asylum, na parte do espantalho. Quando o Batman começa a cair nas ilusões do espantalho, isso é demonstrado pela gameplay, as ilusões acontecendo. Então ele entra numa sala lá, vê os pais mortos lá, dentro daqueles sacos de ML, né? Aí depois ele sai da sala do ML, entra pra porta e volta pra sala do ML, como se estivesse preso num ciclo, né? E aí daqui a pouco o espantalho já aparece gigante e tal. Fora outro trecho também que ele vai entrando dentro de uma viela do Arkham. E basicamente vai se transformando naquela rua que os pais do Batman morreram, né? Então quer dizer, olha que legal, cara. Pela gameplay tá contando essa experiência. Então muito legal, né? Poderia ser uma cinemática fazendo isso, dizendo o Batman está tendo ilusões com o espantalho, mas não. Eles optaram pela gameplay para contar essa história. E isso aí é o que a gente tem que buscar em termos de narrativa emergente. Outro ponto também, gente, que também pode ajudar nisso é a questão da coerência entre os elementos do jogo e a narrativa. A partir do momento que você mantém a coerência entre esses elementos, você basicamente está contribuindo com a narrativa no jogo para ser menos passiva e que você realmente tem uma participação. Porque a partir do momento que o jogador vê que tem uma incoerência, ele se sente não parte mais do jogo. E aí com isso ele perde imersão e basicamente vai estar prejudicando a experiência ali que ele quer, né? E aí novamente a gente tem uma narrativa que não é emergente. O jogador sente que a narrativa não está sendo emergente. É um exemplo muito claro, né? Só pra gente citar. Aí vocês vão dizer, pô, o Fabiano é chato pra caramba com narrativa. Mas olha só, Pokémon, cara. Veio a primeira geração de Pokémon, legal, bacana, tá. Aí veio a segunda geração, daí teve alguns Pokémons que ganharam evoluções, pré-evoluções inclusive, né? Só que veja bem, eu joguei lá a versão anterior e não tinha nenhum Pichu no meu mundo, né? Daqui a pouco, opa, o Pichu existiu. Tá, por que nesse mundo que tinha Pikachu nunca teve um Pichu, nunca apareceu a cor de um Pichu? Ah, mas naquela região lá tem... Tá, mas tem Pikachu aqui também. Qual é a explicação lógica narrativa que eles vão dar aqui? Por que não tinha Pichu aqui nessa geração de Kanto e só tinha lá em Johto? Sabe? Falta um sentido ali, falta explicação. Ah, mas é a nova geração, agora surgiram os Pokémon. Mas entenda que deixou um furo narrativo ali. Fica uma brecha narrativa. Fica um pouco estranho narrativamente falando, falta uma justificativa lógica de por que agora aparece esses Pokémons e antes não aparecia. E outra coisa também que em termos de narrativa também posso citar pra vocês, e aí gente, não tem nada a ver com politicamente correto ou incorreto, tá? É simplesmente por um furo de narrativa, tá? Olha só, Lara Croft, cara, nos primeiros Tomb Raider lá, né? Ela tá lá de top, né? Com uma calça super justa, no inverno, cara, num frio danado. Faz sentido, cara, isso? Nenhum, né, cara? Como é que faz sentido isso, cara? Em termos narrativos, tá, essa personagem é falsa, né? É fake. Como assim? Ela não sente frio? Entende? Então passa uma coisa que não é legal. E novamente, o jogador começa a ganhar consciência que, isso aqui é só um jogo, né? E aí, novamente, a gente peca na questão narrativa nos jogos. Uma outra questão também, gente, é a identificação do jogador com a personagem, né? Ou com o personagem, né? Tanto faz. Mas olha só, isso também é outro ponto, né? Você pega muitos jogos, por exemplo, como Zelda, Dragon Quest, esses jogos aí, o que acontece? O jogador, basicamente, o personagem jogável, basicamente ele não fala. Isso é muito comum.
ele basicamente não fala. Por quê? Porque a justificativa é para dar mais imersão pro jogador. O jogador é que vai falar, na verdade. E é interessante, dar mais imersão mesmo. Realmente você é aquele personagem, por isso que ele não fala. Existe também outra coisa que também é a personalização, né? Você personalizar um personagem com uma roupinha, com o que tu quer. Isso também é muito interessante e traz aquela tua identidade pro jogador. O jogador se identifica mais com aquela personagem. E por consequência, claro, gera mais engajamento, né? E outra questão também que é muito difícil trabalhar em games é a questão da emoção. Você fazer o jogo trazer emoções boas, emocionar o jogador. Porque deixar ele na adrenalina, na pauleira, isso é fácil. Qualquer jogo faz isso. Agora, emocionar como narrativa, aí é um outro desafio que a gente vai ter que pensar e repensar em termos de narrativos para games. Uma outra questão também que tem que cuidar para manter essa questão da emergência, do desenvolvimento do jogador sentindo parte da narrativa, é a questão da quebra da quarta parede. Daí o que você me pergunta, o que é quarta parede? Quarta parede é quando você tem consciência de que você está, no caso, num jogo. Então a personagem tem consciência que está dentro de um jogo. Isso é legal para a história de humor, né? Porque é divertido, é engraçado e tal, é muito legal. Ele brinca com isso. Agora, quando você tem uma história, um drama, por exemplo, e você faz esse tipo de quebra de quarta parede, isso aí quebra totalmente a imersão. E vou indicar pra vocês, gente, um livro que trata bem de princípios também. Eu vou fazer muito em breve, né, uma leitura do Game Designer com ele, tá? Mas não custa mencionar pra você já dar uma explorada. Esse aqui, ó, do Lee Sheldon, tá? Que é o desenvolvimento de personagens e narrativas para games. É um livro muito bom. Recomendo pra vocês, quem quer se aprofundar. Ele não é um livro que vai te ensinar exatamente no sentido de um roteiro para fazer uma narrativa para games, mas ele vai te ajudar com subsídios para que você consiga ter boas práticas nesse sentido. Certo, povo? Então é isso, gente. Quero agradecer vocês pela presença aqui. E você já sabe, dá joinha se curtiu, curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito, clica no sininho. E, cara, quer estudar mais sobre game design? Tá aqui, ó, o meu e-book, 18 princípios para ser um ótimo game designer. Vai lá, baixa de graça, cara. E também tem o meu WhatsApp aqui pra você mandar mensagem e receber atualizações quando sair um vídeo novo, algum material novo do Fábrica, cursos e tudo mais. Beleza? Então, gente, muito obrigado, tchau pra vocês. E até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos.